Olá, gente! E em complemento, né, ao vídeo que eu estava falando sobre, fiz o tourzinho aqui pela lojinha, um tour virtual, temos que falar sobre o nome da Silva da Selva, que é o meu avô, artista plástico. O nome da nossa ateliê, Pimenta da Selva, veio em homenagem ao meu avô, artista plástico. Meu avô da Silva da Selva, ele foi dedicado assim arduamente às artes plásticas durante 77 anos, né? Nos 80 e poucos anos dele, desde novinho ele pegava os restos de tintas do pai dele, Joaquim Rufino, e começou a fazer quadros, pintar quadros, mas ele mexeu com tapeçaria, com escultura, com até carnaval. Ele trabalhou com o Joãozinho 30 no Rio de Janeiro, né? E ele trabalhou com todos os tipos de arte que você imaginar. E teve suas várias fases como outro grande artista, né? Chegou até o surrealismo no final, né? Nas últimas pelas dele, antes do falecimento. Inclusive, estava agendado em Brasília uma exposição dele, quando ele faleceu. E essas telas já estava já uma arte surrealista. E o nome dele, antes, ele assinava como da Silva, né? Que o nome dele é era Sebastião Corrêa da Silva. E aí ficou da Silva como o nome artístico dele. Mas a partir de momentos, tanto como a Amazônia era sua musa inspiradora, ele começou então o apelido lá em Manaus, né? Quando ele ia sempre fazer as artes dele, fazer exposição. Ele lá é reconhecido como um artista completo, tudo. Tinha uma sala da Silva da Selva, lá dentro do Teatro Amazonas. O pessoal de Manaus conhece mais ele, né? Mas no Rio também é conhecido, ele dava aula de ecologia na UERJ. Ele fez muitos trabalhos lá no Rio, né? Onde ele morou mais tempo, no Rio de Janeiro. Mas morou também em Recife, morou também em Brasília. Foi convidado para morar fora do país, mas não quis, não aceitou, tá? Por causa das artes dele que ele foi convidado. Mas então ele dizia que a Amazônia era sua musa inspiradora e ele não começou a ser chamado da Silva da Selva. Então ele deixou de assinar como da Silva e colocava da Silva da Selva nos quadros dele embaixo. Eu posso mostrar alguns exemplos aqui também que eu vou acrescentar. Vou acrescentar aqui no vídeo os nomes, os vídeos, o endereço, né, dos vídeos do YouTube dele, ele mesmo falando, alguns quadros, alguns trabalhos dele do book, no último book dele, e aí coloco isso também. Eu tinha até notado aqui para falar que ele incursionou em 45 espécies de artes visuais, tá? Artes visuais especiais. Ele também tem técnicas que ele patenteou como inventor, né? A técnica de canutilhos, que é uma coisa raspando a tinta e tudo. É muito bonito. Ele, como foi aposentado, eu tenho 44 anos hoje, ele foi aposentado antes de eu nascer por cegueira, por problema de deficiência visual. E mesmo assim ele inventava técnicas, era uma coisa assim, um dom de Deus mesmo, sabe? Que ele pintava coisas minuciosas que nós que temos a vista perfeita não conseguimos, né? Então, vamos colocar aqui alguns vídeos que ainda estão aí no ar, no YouTube também, que ele chegou a colocar, que ele era, apesar de já ter mais de 80 anos, ele conseguiu deixar ainda essa matéria e vamos ter novidades por aí, viu? Então tá, gente, um beijão, esperamos vocês, venham nos visitar.